Queridos irmãos e irmãs, gostei da mensagem de hoje. Opiniões contrárias. Em muitos episódios da existência humana, é provável que a provação te batas à porta. Não te aflijas, recebe-a com serenidade e bom ânimo. Por mais grave a situação, não te se precipite com decisões na base da insegurança. Estuda o desafio que as circunstâncias se lançam em rosto. Sobretudo, não emprestes qualquer traço sinistros às dificuldades que te apresentem. É possível te vejas sob o peso das chamadas opiniões gerais. Entretanto, nem todas as manifestações das opiniões gerais se harmonizam com a realidade. Asserena-te e ora, preparando-te para os esclarecimentos necessários, que surgirão em momentos oportunos. Não admitas a ansiedade por mentora de tuas resoluções, ainda mesmo que todos os itens da luta em que te encontras sejam formulados pelos outros contra o teu modo de agir e de ser. Guarda a consciência tranquila e não temas. É possível que todas as opiniões em derredor de ti te façam contrárias. Entretanto, conserva a paciência e espera por Deus, porque a opinião dos mensageiros de Deus pode ser diferente. Emmanuel, pelo Espírito de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa mais uma vez, mais um encontro de reflexão, de estudo, de conhecimento. Isso é muito importante, Sabemos que a doutrina, ela alerta consciências, ela nos instrui para a vida maior. E aqui nós estamos mais uma vez. Nós vamos buscar uma sintonia através da prece. Vamos, em oração, mentalizar em nossos corações, em nossas mentes, a figura de Jesus, o Cristo, o nosso divino amigo e irmão, e pedir a Ele que seja o nosso convidado nesta noite, que seja participante deste banquete de conhecimento, que através dos espíritos benfazejos, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, nós possamos sair daqui renovados, ganhar fôlego diante das dificuldades, das vicissitudes, dos obstáculos e de alguma forma vivenciar o Evangelho. Pedimos que esta prece, Senhor, atinja as pessoas que dela necessitam, as demais casas espíritas, as demais casas cristãs que nesse momento estão em oração, os irmãos que estão no vício, estão nas obsessões, estão nas dores e nas lutas, que a prece chegue a cada um deles, aqueles que já te buscam, Senhor, e também aqueles que ainda não despertaram para o teu Evangelho. Então esteja, Senhor, a partir de agora entre nós, e nós vamos buscar essa sintonia conosco. Que assim seja. Os recados da casa, nós iniciamos na sexta-feira mais uma etapa do curso de educação mediúnica na casa. Esse curso tem em torno de 2 anos de duração, e ele é uma verdadeira aula, preparada pela nossa irmã Nice e pelo nosso irmão Monteiro. A turma anterior, alguns deles
encerraram, né, o curso e já estão novamente na nova turma, né? Gostaram tanto que ficaram no grupo, né? Então, todas as sextas-feiras, às 7h30, né, Sônia? A partir das 7h30, a placa lá para 8 horas, mas como o Monteiro estendeu um pouquinho a aula, então às 7h30. Conceito de mediunidade, conceito de harmonização, informações, pesquisas no campo mediúnico. São 2 anos para a pessoa entender a mediunidade. Não é para sair daqui médium, vamos dizer assim, né? Mas é para entender o processo da mediunidade. Vai mais ou menos 6 meses, quando o grupo estiver bem coeso, a porta é fechada, né? Então, quem quiser se agregar ao grupo, que faça agora, porque depois ele vai se harmonizando e daí vai ficando mais restrito, como foi o caso do primeiro grupo lá atrás, né? Nós estamos com encomendas, se alguém quiser, das agendas para 2015. Tá? Tem a agenda Chico Xavier todo dia e a agenda Bonal, tá? Na faixa de R$28 é o custo, né? A não ser as edições mais de luxo, né? Que acho que é um pouco mais, mas se alguém quiser, fica. Eu não falei com ela, mas fica a atribuição para a Sônia reservar, botar o nome do pessoal lá que quiser reservar a sua agenda, né? Que nós vamos pedir aí um lote de agendas para casa, né? Para vender na casa. E no dia 22 de novembro nós vamos ter um curso de passes, né? Temos até aqui uma listagem de irmãos e irmãs interessadas no aprendizado do passe. Vai ser com o nosso irmão Luiz Miller, de Joinville. E vai ser aí um sábado todo para reciclar quem já aplica passes e quem quer conhecer, né? É claro que ali o Luiz vai dar uma literatura e tal, as pessoas vão continuar lendo alguma coisa em casa, né, a respeito do passe, né? Mas vai ser um sábado de aprendizado, dia 22 de novembro. E dia 19 de novembro nós vamos ter aqui uma atividade especial sobre a vida de Allan Kardec, com o Gerson Tavares lá de Florianópolis. Era para ser dia 5 de outubro, né? Porque o aniversário de Allan Kardec é dia 3 agora, foi dia 3 de outubro, né? Mas a gente agendou, né, Sônia? Esquecemos que era eleição. Então, de acordo com a agenda do Gerson, então vai ser dia 19 de novembro. Nós temos aqui, então, hoje novamente na casa, o nosso irmão Getro Barbosa, né, do Centro Espírita Paz do Senhor, que traz o estudo da noite para a gente. Boa noite a todos. As bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com todos nós. Ouvimos na leitura inicial, atribuída ou que nos foi trazida por Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um alerta à necessidade que temos da fortaleza íntima para os enfrentamentos das dificuldades do nosso dia a dia, para os enfrentamentos das expiações e das provas as quais temos que passar na nossa caminhada evolutiva, os enfrentamentos das opiniões alheias a respeito do nosso proceder, quando esse proceder, no nosso entendimento, é adequado com as orientações que o Evangelho nos traz. E a respeito desta fortaleza íntima, ou da formação desta fortaleza íntima, tão bem colocada por Emmanuel na leitura inicial, a doutrina espírita vem nos permitir a compreensão e os caminhos, orientar os caminhos pelos quais devemos trilhar a nossa evolução no sentido de adquirirmos esta fortaleza íntima. E a doutrina espírita nos responde inicialmente algumas questões que nenhuma outra doutrina havia respondido com tamanha clareza. Quem somos, espíritos imortais, criados por Deus, da onde viemos, das mãos do Criador, criados simples e ignorantes, para onde vamos, para a perfeição, que é a nossa missão, ou que é o nosso destino fatal, sermos perfeitos e felizes. E por que sofremos? Porque esquecemos a resposta destas outras 3 questões. E nesta questão do sofrimento, Joana de Ângeles, espírito, mentora espiritual de Valdo Pereira Franco, que estudou psicologia no plano espiritual durante 50 anos, nos trouxe, a partir do ano de 1989, com a publicação desta obra que aí está e que completa 25 anos agora este ano, Jesus e Atualidade, uma série de livros que vem nos enriquecer o aprendizado
e nos permitir, através das suas conceituações, que fazem um link entre a psicologia científica e a doutrina espírita, as melhores formas de aplicarmos o aprendizado que nos é trazido pela doutrina no nosso dia a dia, nas nossas coisas do dia a dia, no varejo da vida, como muito bem coloca Hermínio Corrêa de Miranda, e desta forma caminharmos em direção à nossa perfeição. Então Joana começa a série psicológica com esta obra, Jesus e a Atualidade, e vem nos trazendo, com esse estudo que ela fez no plano espiritual, uma série de informações de suma importância, assim como orientações outras que vão nos auxiliar nesta nossa caminhada evolutiva. Em uma outra obra, intitulada Rejubila-te em Deus, Joana de Ângeles traz um capítulo chamado Convulsões Sociais. Nós estamos acostumados a ver na mídia os protestos, as revoltas, a violência agraçando no meio da sociedade, certos através dos conhecimentos da doutrina espírita que em tudo há harmonia e o planejamento divino, caso não fosse assim não aconteceria. Mas ela vem nos trazer a respeito deste item especificamente, lá tratado no capítulo 20 da obra Rejubila-te em Deus, uma informação de suma importância. Ela nos diz assim: a mansuetude deveria ser o estado natural do ser humano. Então ela nos diz deveria ser. Se ela está dizendo deveria ser, é porque não somos mansos, como muito bem nos disse o mestre lá no Sermão do Monte, quando ele disse que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. E neste mesmo Sermão do Monte, o Cristo nos disse que não havia vindo ao mundo para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Então o sofrimento, as provas e as expiações não podiam ser retiradas do nosso caminho, nem naquela época e nem nos dias atuais, porque fazem parte da lei de evolução, fazem parte da lei de causa e efeito, e no momento em que nós infringimos esta lei, nós temos que sofrer as consequências desta infração. Lembrando sempre que a lei de Deus é soberanamente justa e boa, como o próprio Criador. Então, as oportunidades que a lei divina nos dá são sempre de resgatarmos o mal que fizemos aqui atrás, praticando o bem. Por exemplo, nessa questão da mansuetude. Sermos mansos, sermos brandos e pacíficos. Mas por que esta mansuetude, esta qualidade, esta característica ainda não é, como muito bem diz Joana, o estado natural do ser humano? Pela nossa história. Fomos criados simples e ignorantes, viemos caminhando na nossa trajetória evolutiva, passando pelos diversos reinos, mineral, vegetal, animal e agora no reino nominal, e durante muito tempo desta trajetória não fomos levados pela inteligência. Nós temos um pequeno esquema aqui que nos mostra a caminhada evolutiva da espécie. Então nós temos aqui no início os seres unicelulares, depois passando pelos diversos reinos animais, diversas espécies do reino animal, adentrando aqui nos princípios, nos primórdios, onde o homem, onde o ser individualizado já começa a mostrar algum primor de aptidão, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e vamos andando nessa nossa caminhada até chegarmos aqui na fase em que nos encontramos hoje, na fase do Homo sapiens, aquele que já conhece a sua individualidade e que já pode utilizar-se do raciocínio. Apesar de que, em muitas das nossas ações, nós que já estamos aqui, não é a inteligência e a razão que nos guia, mas o instinto, em decorrência do tempo que levamos nessa nossa trajetória até chegarmos até aqui. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, que citamos há pouco, nos traz uma noção de tempo. Quanto tempo levou esta nossa caminhada, quanto tempo nós levamos para trilhar esta trajetória e chegarmos até a situação evolutiva que nos encontramos hoje. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo chamado Evolução no Tempo, no subitem chamado Evolução no Tempo, André Luiz nos diz que nós levamos para essa caminhada a pequena quantia de 1,5 bilhão e meio de anos. Então a nossa idade, aproximadamente, em média, considerando a situação média evolutiva do planeta Terra, é de aproximadamente 1,5 bilhão e meio de anos. Isso é o que nos trouxe lá do princípio da nossa criação, como seres simples e ignorantes, até atingirmos hoje a fase em que nos encontramos. Se nós fizéssemos uma comparação
desse tempo com um dia, então imaginemos que para nossa compreensão essa enormidade de tempo aqui fosse comparada a um dia de 24 horas. André Luiz nos diz que daquele momento ali atrás em que nós vimos o primeiro macaquinho entrando naquela camada, naquela escada evolutiva que vimos na linha de baixo aqui no gráfico anterior, nós levamos aproximadamente 200 mil anos. Então começamos a desenvolver a inteligência e a razão há apenas 200 mil anos. Fazendo esta analogia, nós podemos dizer que esses 200 mil anos comparados ao dia de 24 horas, nós estamos utilizando a razão há apenas 4 minutos. Então, dessas 24 horas da nossa existência, em apenas 4 minutos nós começamos a utilizar a razão. Então, o tempo que passamos sendo levados pelo determinismo e sendo levados pelo instinto é muitas vezes maior do que o tempo em que aqui estamos exercitando a razão. Por conta disso, grande parte das escolhas que fazemos e das atitudes que tomamos são ações, são escolhas, são atitudes instintivas. E como éramos criaturas que precisávamos da violência e da ferocidade aqui atrás, até como meio de preservação da vida, como acontece com os seres irracionais, nós ainda temos em nós esta violência e este instinto de preservação que nos torna não mansos como deveríamos ser, mas em grande parte das situações da nossa vida, seres ferozes. Mostramos a violência que ainda reside em nós em decorrência do tempo que passamos trilhando a nossa caminhada evolutiva, sendo levados pelos instintos. E nós vamos utilizar aqui um outro gráfico que nos traz uma ideia um pouquinho melhor dessa questão do momento em que começa a desenvolver-se em nós o livre-arbítrio, a partir do momento em que começa a desenvolver-se em nós a razão, apresentar-se em nós seres em formação a razão. Então aqui nós vamos representar por esta reta a nossa caminhada evolutiva. Desde o princípio aqui, que fomos criados simples e ignorantes, até o final aqui, onde seremos seres luminosos, espíritos perfeitos e, por consequência disso, felizes. Então, Joana de Ângeles nos diz nas suas obras que nós estamos fadados às estrelas, nós estamos condenados a ser felizes. E quem teve a oportunidade de assistir a palestra do Haroldo Dutra Dias há pouco tempo aqui em Joinville, ele disse assim, usou uma analogia muito interessante, muito agradável, quando ele disse assim, nós estamos condenados a sermos felizes. E aí ele brincou, mas eu não quero ser feliz. Mas vai. Não, mas eu não desejo ser perfeito. Mas vai ser perfeito. Então, por mais que nós não queiramos, nós seremos felizes e perfeitos aqui adiante, no final dessa nossa trajetória. A diferença é que alguns de nós trilharão esse caminho em tempo, no nosso entendimento de tempo, mais rapidamente, e alguns de nós demoraremos mais tempo, mas todos nós seremos espíritos perfeitos e, por consequência disso, espíritos felizes. Nós vamos vendo nesse gráfico que esta região marcada aqui por essa figura vermelha é a região em que nós somos levados pelo instinto e pelo determinismo da lei. Querendo ou não, nós vamos levados. Querendo ou não, nós evoluímos. Então aqui estão todas as fases dos períodos geológicos da Terra, antropozoico, cenozoico, mesozoico, por aí vai, momentos em que nós estávamos na fase, ainda não tínhamos entrado na fase hominal, na fase da razão. Neste momento aqui, na nossa caminhada evolutiva, que começou aqui atrás, começamos a andar nesta reta, nesta seta, que chegou um momento aqui adiante em que atingimos o ponto em que aparece ou se apresenta em nós a razão. Neste mesmo momento começa a surgir o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos. São como as crianças. Nós não deixamos os nossos filhos, crianças em casa, escolherem tudo. Porque se nós perguntarmos para a criança se ela quer ir para a escola ou se ela quer ficar em casa jogando videogame, a gente já sabe qual é a resposta. Mas jogar videogame ou ficar brincando na praia, como aqui em Barra Velha, não é o ideal para a criança. Então, ela tem um livre-arbítrio. Mas é um livre-arbítrio relativo à sua estada, à sua idade cronológica. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos espíritos em evolução, não somos perfeitos ainda. Então não temos totalmente, em toda a porcentagem, o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio ainda é limitado. Então parte da nossa caminhada ainda é levada pelo determinismo da lei, que é essa região vermelha.
E nesta nossa caminhada, a partir daquele ponto ali que se nos aparece a razão, nós vamos conseguindo adquirir conhecimento e vamos conseguindo nos desenvolver em moralidade. Então o Livro dos Espíritos é muito claro quando nos diz que nós primeiro adquirimos o conhecimento e depois evoluímos moralmente. Então nós estudamos, aprendemos e depois colocamos em prática. Quando colocamos em prática, nós evoluímos moralmente. E normalmente este colocar em prática acontece nos momentos de dificuldade, conforme a leitura inicial, muito bem citada por Emmanuel. Nos momentos em que estamos passando por uma prova, por uma expiação, são os momentos em que temos que lembrar do conhecimento que adquirimos, colocar este conhecimento em prática para não nos revoltarmos. Sentirmos tristeza, sentirmos desânimo é natural. Nós somos espíritas. No entanto, quando desencarna um familiar nosso, nós choramos e sofremos a dor da saudade, apesar de sabermos que é uma separação momentânea e passageira e que ali adiante voltaremos a encontrar este ente querido. O que não nos cabe como espírita não é não sentir tristeza passageira naquele momento, é não nos revoltarmos. Não nos revoltarmos porque sabemos, através do conhecimento adquirido, que aquela separação é passageira. E ali adiante voltaremos a conviver com aquele ente querido que voltou para a pátria espiritual. Da mesma forma que quando acontece o inverso, nós fazemos uma festa aqui, mas para a família espiritual é uma certa tristeza. Quando nasce uma criança, nós aqui no plano físico ficamos em festa. Mas a turma que fica no plano espiritual fica triste, porque é um irmão que estava lá convivendo e agora reencarnou. Então, a nossa ida e vinda é constante. O que nos cabe através do conhecimento é entendermos isso e não nos revoltarmos. À medida que formos evoluindo, não sentiremos mais tristeza com estas indas e vindas. Mas isso é uma questão de evolução moral. Então, nesta caminhada que vamos fazendo aqui, por exemplo, nesse ponto nós temos tudo isso aqui de determinismo vigindo a nossa existência e um pouquinho de livre-arbítrio. Neste ponto aqui, o que acontece? O determinismo desaparece completamente. Então, neste ponto, nós atingimos a perfeição. Temos total consciência, e por termos total consciência, a lei divina nos permite a total possibilidade de decidirmos o que fazer. Enquanto não temos essa total consciência, aí volta a brincadeira feita por Haroldo Dutra Dias, mas eu não quero ser feliz. Nós não necessariamente respondemos esta pergunta com uma frase, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações no dia a dia, em muitas situações nós fazemos coisas que mostram que nós não queremos ser felizes. Nós vamos exatamente ao contrário da felicidade que está no nosso destino lá adiante, pelas escolhas que fazemos, entre elas a falta de mansidão. Então vai existir um momento aqui adiante em que já libertos do determinismo da lei, em que já com toda a consciência atingida, em que já com total livre-arbítrio, nós passaremos a ser co-criadores, passaremos a ter o poder criador. Co-criador, porque o poder absoluto só a Deus pertence. Mas Jesus, por exemplo, que aqui esteve há 4,5 bilhões e meio de anos atrás, quando foi formado o planeta Terra, e naquele ponto o Cristo já era o Cristo. Então imaginemos que quando ele se apresentou aqui há 2000 anos atrás, há um pouquinho de tempo, ele se mostrou com uma pequena parcela do Espírito Crístico que era já lá atrás há 4 milhões e meio de anos, porque nós não tínhamos condições de conviver com aquela criatura se ele não baixasse o seu padrão vibratório e estivesse no mesmo nível nosso. Nós não teríamos condições nem materiais, nem morais, nem intelectivas de compreender o que o Cristo, a grandiosidade, a magnificência desse Espírito Crístico que aqui esteve na formação do planeta Terra. Lembrando que Cristo é o maior modelo de perfeição que podemos atingir na Terra. Está lá escrito no Livro dos Espíritos. Porque Espíritos Crísticos existem vários, muitos, milhares no universo. Aqui na Terra, o modelo que nós recebemos pela bondade divina é o Cristo. E o único modelo e guia que deve ser seguido. Em uma das questões, ou em um dos capítulos do livro Pão Nosso, mais especificamente no capítulo de número 52 do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel também, autor da mensagem inicial, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos adverte a respeito da idolatria.
Emmanuel nos traz um ensinamento enorme naquele capítulo 52 do livro Pão Nosso, falando da idolatria. Nós que temos o costume de idolatrar certos personagens, sejam da história, sejam do movimento espírita, sejam de qualquer religião que seja. O único modelo e guia a ser seguido é o Cristo. Lá no capítulo 52 do livro Pão Nosso, Emmanuel nos traz informações de suma importância a respeito dessa temática. Então, dentro desta situação de criaturas há muito tempo sendo levadas pelo instinto, nós ainda estamos aqui, ó. Nós aqui que estamos aqui hoje, dentro da casa espírita, estamos aqui, ó, bem pertinho da reta azul, mais perto da reta azul do que da reta amarela. E quem nos diz isso é André Luiz também, na obra Evolução em Dois Mundos, quando ele nos diz que nós estamos mais próximos da animalidade quase absoluta do que da angelitude. Um exemplo fácil é observarmos os nossos almoços de domingo, onde nós comemos carne, churrasco. Churrasco é carne morta, nós matamos outros seres e comemos os outros seres. Isso é animalidade, isso não é angelitude. Quando Cristo aqui esteve, ou melhor dizendo, quando há 1500 anos antes de Cristo, Moisés nos trouxe as tábuas da lei, lá estava escrito, não matarás. O mandamento não matarás não dizia não matarás outro homem, dizia não matarás. Não matarás não matarás nenhum ser vivo, nenhuma árvore, nenhuma planta, nenhum inseto, muito menos um ser humano. Mas nós matamos, nós nos alimentamos e para nos alimentarmos nós matamos, porque o nosso nível evolutivo ainda é mais próximo da animalidade quase absoluta do que da angelitude. Mas esta é a nossa trajetória, não nos cabe sem um auxílio profissional simplesmente tirarmos a carne da nossa alimentação. Não é assim que devemos proceder. Se desejamos fazer uma reeducação alimentar, é necessário que tenhamos um acompanhamento profissional, porque senão teremos consequências físicas, obviamente. Muito bem. E dentro disso, existe um primarismo ou um predomínio do primarismo psicológico. O primarismo psicológico é essa violência, essa questão do instinto que ainda governa. Então nós, criaturas levadas pelo instinto, nos deixamos levar pela emoção. O que predomina na criatura levada pelo instinto é a emoção. Alguém nos agride verbalmente ou de uma outra forma, nós revidamos. A gente nem pensa, nós revidamos. No trânsito, se alguém nos fecha o caminho no trânsito, nós não dizemos, vai com Deus, meu irmão, porque você pode estar com mais pressa do que eu. Nós normalmente pensamos coisas ruins a respeito daquela pessoa que nos fechou no trânsito. Isso denota que nós nos deixamos levar pelas emoções, porque somos criaturas instintivas. Quando agimos assim, normalmente nos colocamos sempre em defesa. Então, nós nos comportamos, o que predomina no nosso comportamento é um comportamento de agressão, um comportamento de defesa. Nós agredimos para nos defendermos. E por consequência desse comportamento de defesa, há a dissensão e as sistemáticas discussões, e aí basta ligarmos a TV no horário do jornal e iremos assistir os descalabros que a sociedade nos mostra a respeito disso aqui, das sistemáticas discussões, decorrência do ser humano levado pelo instinto, que vive sempre em defesa, que tem um comportamento agressivo e por consequência disso discute sistematicamente. Por conta disso, ou dentro deste tema, Joana de Ângeles vai nos dizer na obra que a gentileza, nesta situação que ilustramos há pouco, a gentileza cede lugar à grosseria, à ausência de civilidade, quando deveria ser um estado natural do comportamento, porquanto é essencial à saúde emocional e física, gera simpatia e une as pessoas. Quando deveria ser um estado natural do comportamento. O que ela está falando aqui? Gentileza. Mas o que é gentileza? Bom dia, boa tarde, como vai, boa noite, com licença, muito obrigado, perdão, eu te perdoo. Gentileza. Aquilo que a gente costumeiramente entende como educação. Isso é gentileza. Ela está nos dizendo que a gentileza deveria ser um estado natural. E olha que advertência extraordinária que ela está nos dando aqui, ó. Porquanto é essencial à saúde emocional e física. Este tipo de espírito, como é Joana de Ângeles, como é Emmanuel, como é André Luiz, e como são os espíritos que auxiliaram na codificação espírita toda, não carrega nas tintas para nos impressionar e não diminui nas tintas para nos contentar. Eles são enfáticos. Então, se ela fala aqui para nós,
que a gentileza é essencial à saúde, ela não está fazendo uma figura de linguagem. Isso é um fato. A gentileza é essencial à saúde. Então, se eu não sou gentil, eu não tenho saúde. Se eu não pratico a gentileza, eu sou doente emocional e, por consequência, eu sou um doente físico. A gentileza é essencial, nos diz Joana de Ângeles, à saúde emocional e à saúde física. Não ser gentil vai trazer como consequência doença emocional, desequilíbrio emocional, desarmonia emocional e, por conta disso, desarmonia física. Porque o corpo físico reflete as desarmonias ou a harmonia que nós espíritos temos no nosso psicossoma, no nosso corpo psicossomático. Então, a gentileza é essencial à saúde emocional e à saúde física. Porque quando nós agimos com gentileza, nós geramos por conta disso simpatia, nós nos tornamos pessoas agradáveis aos outros, não com hipocrisia, mas por natureza, por consequência de sermos gentis. E a simpatia traz de reboque a união. Então, ser gentil nos torna simpáticos e promove a união. É por conta disto que a gentileza é essencial à saúde emocional e à saúde física. Já ao contrário, nós nos comportamos mais ou menos como esse menininho maroto aí. Quando alguém faz algo que não nos agrada, nós fazemos um biquinho. Se alguém bota uma postagem no Facebook que não nos agrada, nós fazemos um biquinho. Se a gente bota uma postagem na internet e alguém que a gente gosta não vai lá e curte a postagem, nós fazemos biquinho. Se o nosso aniversário aparece lá e as pessoas não deixam mensagem de parabéns, logo aquele não deixou parabéns para mim, nós fazemos biquinho. Então nós somos crianças emocionais, somos crianças psicológicas, somos seres, espíritos infantis psicologicamente, por conta de não termos ainda esta competência individual, esta fortaleza individual que Emmanuel nos falou na mensagem inicial. É por conta de não termos esta fortaleza que qualquer atitude externa que alguém nos faça nos desequilibra, e por sermos instintivos, nós agimos em defesa e agimos com agressividade. Então, no caminho inverso, a grosseria gera a antipatia e a antipatia gera a desunião. Isto porque as nossas maneiras de comportamento são maneiras doentias de convivência. Ouvimos também na abertura dos trabalhos a informação de que no próximo mês a casa terá um curso a respeito de passes, como se aplica, como funciona, como se recebe e todas as informações inerentes ao mecanismo passe. André Luiz, na obra Missionários da Luz, nos traz um capítulo tratando exatamente deste assunto. E no capítulo Passes de Missionários da Luz, que deveria ser um capítulo lido, relido e estudado por todos nós que trabalhamos na Câmara de Passes como aplicadores, e que deveria ser lido, relido e estudado por todos nós que adentramos a Câmara de Passes para receber as energias, ele nos traz informações a respeito de um cidadão que André Luiz, ou que o mentor espiritual, intitula como sendo um caso de 10 vezes. Então, André Luiz estava ali no centro espírita, estudando, observando como que se desenrolavam os trabalhos de passe naquela casa, nesse livro aqui, e em determinado momento um dos trabalhadores dirige-se ao mentor espiritual e pergunta: precisamos de uma orientação sua a respeito de um caso de 10 vezes. Mas o que é um caso de 10 vezes? É um cidadão que estava na sua 10ª semana participando da palestra e, por consequência, no final, tomando o seu passe, mas que não mudava suas atitudes em nada. Então ele vinha recebendo o auxílio magnético incansável da equipe espiritual durante todo aquele tempo. Então, se nós contarmos um mês com 4 semanas, ele estava há mais de 2 meses já frequentando a casa espírita. E, no entanto, os desequilíbrios de natureza orgânica, consequência dos desequilíbrios de natureza energética que ele trazia consigo, não melhoravam nunca. Mas não era por conta da assistência que ele não recebia, era por conta da maneira com a qual ele tratava a vida, da maneira com que ele agia. Então André Luiz nos diz assim, a respeito desse nosso irmão, desse nosso companheiro: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes,
é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então olha só o nosso comportamento ou o comportamento desse nosso companheiro. Estima rixas frequentes e discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Todos nós que tivemos uma escola uma trajetória evolutiva, que saímos lá da simplicidade e da ignorância e chegamos ao ponto de seres complexos como somos hoje e não tão ignorantes, tivemos histórias diferentes. Cada um de nós passou por circunstâncias e aprendeu coisas de forma diferente. E quando nós observamos algum fato, nós observamos embasados na nossa história e no conhecimento que adquirimos. Então cada um de nós que aqui está encarnado e desencarnado, temos o nosso ponto de vista. Não há problema algum nisso. Isso é natural, é assim que é a lei. O problema está aqui, ó. O império de seus pontos de vista. É quando eu quero que todos vejam aquela situação do mesmo jeito que eu vejo. Aí existem os problemas, porque isso não é possível. Nós, fisicamente, não enxergamos as cores da mesma forma. Por exemplo, que cor é essa no fundo dessa tela? Um amarelinho, um bege, um creme, talvez um cinza. Cada um de nós está vendo uma cor diferente aqui, ó. Porque a forma com que a luz sensibiliza a nossa retina e o nosso cérebro interpreta na forma de cor é diferente. Isso é biológico. Nós não enxergamos os mesmos tons de cores da mesma forma. Nós não enxergamos este vermelho aqui, por exemplo, da mesma forma. Então, se nem visualmente, biologicamente a coisa acontece de forma igual, imaginem a questão das opiniões pessoais. Então, o império nos seus pontos de vista é quando eu penso que o outro está errado e eu estou certo, porque nunca é o contrário, né? Nunca é o outro que está certo e eu estou errado. É aquela historinha do teimoso é quem teima comigo. Eu não sou teimoso é quem teima comigo. Então, esse império do seu ponto de vista, que esse nosso irmão demonstrava nas suas atitudes no seu dia a dia, é que ele trazia essas consequências. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se. Então, raivoso, nervoso, excitado sempre, e desperta incessante cólera e mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Aquela pessoa que quando chega os outros se afastam, ou pensam, né? Às vezes não fala, mas pensa, puxa vida, chegou aquele cara, vou ter que aguentar a presença dele. E esse era o nosso companheiro que aqui estava. Por conta disso, tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então, os pensamentos e os sentimentos que ele despertava nos demais fazia com que os demais reagissem de forma a enviar-lhe vibrações destruidoras, maus pensamentos. Se nós somos antipáticos, se somos coléricos, se gostamos de discutir, se gostamos de impor o nosso ponto de vista, obviamente que não são sentimentos de simpatia que nós vamos fazer com que os outros nutram por nós. São sentimentos de antipatia. E essas energias vão nos atingir. Porque tudo isso aqui, ó, nós vimos lá que a gentileza é essencial à saúde emocional e física. Podemos dizer que esse nosso companheiro aqui era uma pessoa gentil? Obviamente que não. Pela narrativa de André Luiz aqui, ele não era nada gentil. Não sendo gentil, ele era desequilibrado e doente emocionalmente, por consequência, desequilibrado e doente fisicamente. Além disto, além destas dificuldades geradas por ele próprio, o que ele fazia? Tornou-se um centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então, além do seu próprio desequilíbrio, ainda era atingido pelos petardos mentais dos demais, que ele mesmo provocava. Então vejam que, embasados nesta fala de André Luiz, nós temos a comprovação da fala de Joana de Ângeles. A gentileza é essencial à nossa saúde emocional e à nossa saúde física, porque agindo gentilmente, nós não despertaremos nos outros esta situação. Obviamente que deve ser uma gentileza natural e consciente, não adianta sermos hipócritas.
porque os sentimentos, porque as energias são perceptíveis, são percebidas. Quantas vezes nós chegamos na presença de uma pessoa que nós nunca vimos, nunca encontramos, conversamos, trocamos poucas palavras e sentimos uma harmonia. Poxa, parece que eu conheço essa pessoa faz tanto tempo, parece que nós somos amigos há tanto tempo. É a sintonia, é a simpatia que já se formou. E por outro lado, quantas pessoas nós encontramos que nunca vimos antes e já nos dá um arrepio de chegar perto. A gente costuma dizer na linguagem popular, nosso santo não casou, não consegui sintonia com aquela pessoa. Então as energias nós percebemos, nós sugamos e trocamos energias com os outros constantemente. Neste momento nós estamos sendo sugados e estamos sugando os nossos companheiros. Isso é natural. Quem tem mais energia doa para quem tem menos. A energia sai de quem tem mais e vai para quem tem menos. Isso é um processo natural que acontece com todos nós, encarnados e desencarnados. Então, esta gentileza que deveremos ter, obviamente que é uma gentileza de forma consciente, buscando, nos cuidando, nos observando, percebendo as nossas atitudes e mudando aquilo que achamos incompatível com o nosso estado evolutivo. Então, as maneiras doentias de convivência fazem com que o ser humano se torne desumanizado, porque não vai agir racionalmente como um ser humano, vai agir instintivamente como um animal irracional que fomos até chegarmos a este ponto. E por conta disso vão aparecer as convulsões sociais, as agressões violentas nos lares, nas ruas e em todos os campos das atividades humanas. Nós sabemos que esta violência que acontece na sociedade, ela não acontece só na área pública, ela acontece também dentro dos lares. Não necessariamente dentro do lar a violência física, em muitas situações é uma violência moral que nós fazemos com os nossos semelhantes dentro do nosso lar. Até porque dentro do lar a gente tem a impressão de que ninguém precisa respeitar ninguém. Esse aqui não é ninguém, é meu irmão. Mas não, esse é meu pai, é minha mãe, esse é meu filho. Então nós não temos a mesma postura de respeito, de educação e de gentileza com aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, como temos com os que não convivem conosco. Nós normalmente, quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, somos extremamente educados. Cumprimentamos a pessoa e somos gentis. Mas no dia a dia, lá em casa, com aqueles que convivem comigo e que acordam comigo, às vezes nós não somos gentis. E aí nós mostramos a nossa violência interior nestas violências dentro dos lares. Então, a mansuetude, a gentileza e a doçura do coração deveriam ser nosso estado natural de comportamento. Por quê? Nos adverte Joana dizendo assim, começa de tua parte o programa de transformação da humanidade, em ti mesmo, sem permitir que a tua seja a contribuição perturbadora, aquela que impede o progresso geral. Então não sejamos nós a darmos a contribuição perturbadora, como o nosso amigo citado no livro de André Luiz, que vai impedir com que aconteça o progresso geral. Mesmo sendo estas crianças psicológicas, imaturos psicológicos, que ainda somos e deixaremos de ser logo ali adiante com o trabalhar, com o passar do tempo e com a nossa maneira de proceder, devemos perceber essa situação e buscar não sermos este perturbador dos ambientes, mas sermos assim, Lembram daquela primeira criança que a gente viu inicialmente, fazendo biquinho e mostrando a língua? Olha a alegria desse aqui, todo lambuzado, todo sujo, mas rindo, feliz da vida. Esses somos nós, percebendo as nossas dificuldades, lambuzados com as nossas perfeições, mas felizes, por sabermos que somos espíritos condenados à felicidade e que, acima de tudo, nesta nossa caminhada plena de dificuldades, de provas e de expiações, jamais estaremos sozinhos. Nós temos inicialmente um mentor espiritual, um anjo de guarda, um espírito que nos acompanha na nossa caminhada com a única missão de nos auxiliar, de nos orientar e de nos aconselhar. Basta que estejamos dispostos a receber isso. E este aconselhamento normalmente nos vem nos momentos em que nós nos ligamos com o Criador através da prece. Porque é neste momento que nós permitimos que o Pai Celeste nos auxilie e que nós não estejamos sozinhos nesta nossa caminhada. E assim nós nos tornaremos um dia, não só a criança feliz, mas os adultos e os seres psicologicamente maduros e felizes, cumprindo o destino ao qual estamos fadados. Muito obrigado pela atenção de todos.
Como sempre, a pesquisa do Jethro é bem aprofundada e a gente agradece, Jethro. Muito bem colocado todo o tempo, muito bom. E nós temos ainda alguns minutos, né? Se alguém quiser aproveitar, né, a participação e a tarefa do Jethro conosco, né, pode questionar o Jethro, né, daquilo que tiver dúvidas. Quero fazer uma pergunta, Dr. Jethro. Valência. Como é que é? 200 mil anos atrás, quando nós estávamos começando a nossa caminhada, como é que era a espiritualidade para nós? 200 mil anos atrás nós começamos a perceber que éramos seres individuais. Começamos a ter consciência de nós mesmos. É o momento que, como diz Joana de Ângeles e o próprio Divaldo Franco, nós tivemos a consciência do bem e do mal. Nós começamos a perceber o que era certo e o que era errado. Até ali nós não tínhamos consciência nenhuma de nada, nem que éramos seres individuais. Nós não nos enxergávamos individualmente. Nós enxergávamos como sendo parte de um todo. Então, a consciência de plano espiritual, para nós, naquele momento, não existia. Existia já o mundo espiritual, como sempre existiu. Deus é Deus desde da infinidade dos tempos, mas nós não tínhamos noção nenhuma disso. Até hoje, muitos de nós não temos noção disso. A gente estuda, a gente lê, mas se daqui a pouco um de nós sair ali fora e enxergar um espírito, vai levar um susto. A gente está acostumado a saber que espíritos existem e que estão aqui junto conosco nesse mesmo ambiente físico. Então, até hoje, nós não temos ainda encarnados, quando encarnados, na situação de encarnados, esta consciência verdadeira. Obviamente que nós estamos falando aqui dos médios que têm mediunidade ostensiva e para quem já tem esse conhecimento e esse desenvolvimento e que a coisa é natural, como era o caso do Chico, como é o caso de Walter Pereira Franco, por exemplo. Mas naquele momento em que começou a desenvolver-se em nós a consciência, a primeira coisa é perceber que eu sou algo. Para daí, lá adiante, começarmos agora, há pouco tempo com a doutrina espírita, né, a percebermos as coisas do plano espiritual. No entanto, já trazíamos em nós, no íntimo de cada um, a sensação de que fomos criados. Porque a adoração a Deus o homem das cavernas já fazia. No entanto, logo ali adiante, ele não adorava a Deus, adorava as estrelas, adorava ao sol, adorava a lua. Nós tínhamos vários deuses, porque a grandiosidade, a obra divina se mostrava para nós extraordinárias e naquele íntimo que trazíamos de que éramos criaturas, nós adorávamos aos astros inconscientemente adorando a Deus. Mas não tínhamos naquele momento, ali a 200 mil aproximadamente, né, a noção do plano espiritual, que já nos orientava e já nos acompanhava, nos auxiliando nessa caminhada. Então quer dizer que se isso aconteceu nessa época, quando nós surgimos lá como seres, antes de sermos seres, digamos assim, tá, se isso aconteceu e você diz que Deus já é Deus desde o princípio, então quer dizer que nesse momento ainda está acontecendo isso em algum lugar? Sim, meu pai trabalha e eu trabalho com ele nos Espíritos. Existem criaturas em todas as fases evolutivas. Nós não tivemos as nossas primeiras reencarnações no planeta Terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não quer dizer que a gente foi um cachorro, ou uma vaca, ou um cavalo. Não, nós não fomos isso. Nós passamos as nossas fases iniciais de reencarnação, provavelmente muitos de nós, ou a grande maioria de nós, em mundos primitivos, não na Terra, fora da Terra. O Evangelho diz que nós somos espíritos exóticos à Terra. Então nós tivemos as nossas primeiras reencarnações lá atrás. Da mesma forma, não só no nosso planeta, mas no universo infinito existem seres na infinidade de níveis evolutivos que existem. Então tem seres sendo criados agora nesse momento, começando lá no princípiozinho inteligente, simples e ignorante, e que vão caminhar a mesma trajetória que nós. O Cristo, por exemplo, foi criado muito antes de nós, provavelmente. E já atingiu o estado crístico que nós atingiremos um dia, o mesmo estado do Cristo e além dele ainda, daquele Cristo que nós vimos aqui na Terra quando aqui estávamos. Não nos equipararemos nunca, por quê? Porque ele está lá na frente, a gente está aqui atrás. Então ele vai indo e nós vamos indo atrás. Mas nós atingiremos o mesmo nível evolutivo do Cristo um dia. A próxima pergunta que se encaixa nela seria então... E esses animais que aqui estão conosco hoje, os nossos cachorros, você falou que nós
não reencarnamos como uma vaca, um cachorro, etc. Tal. Mas e esses que estão aqui? Eles são seres, são espíritos como nós. São princípios inteligentes em evolução. E nos cabe, como seres superiores em nível evolutivo, zelar para que esta evolução deles aconteça de maneira natural. Mas nós não fazemos isso. Nós soltamos na rua, nós matamos, nós maltratamos. São seres criados, são princípios inteligentes em evolução e que deveríamos nós, se tivéssemos consciência, tratá-los com o respeito que devem ser tratados. O exemplo mais claro que a gente tem sobre isso é o próprio Livro dos Espíritos. Quando Kardec trata dos seres, ele não fala seres orgânicos e as coisas. Ele fala os seres orgânicos e os seres inorgânicos, mostrando o respeito a toda a criação. O mesmo respeito que, por exemplo, nos demonstrou quando aqui esteve Francisco de Assis. Que, inclusive, uma obra recente de Divaldo Franco e César Said, intitulada Francisco, Sol do Mundo, que agora foi publicada agora esse ano e que conta a trajetória de Francisco de Assis. Até porque teve um convívio de Joana de Ângeles com Francisco de Assis naquele tempo lá. Mas o Francisco de Assis demonstrava esse carinho, esta percepção e este respeito pelos demais seres, não coisas, nem animais, nem objetos, são seres em evolução, que um dia atingirão a perfeição e a felicidade como nós, só que em fases diferentes. Existem informações que existe uma distância tão grande, ou quase tão grande, entre nós e os animais, quanto nós e os seres angelicais. Mas são seres em evolução. Nós percebemos os sentimentos, e se nós olharmos o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais falam, se comunicam entre si. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 595 ou 93, se não me engano. E os Espíritos respondem assim, falam muito mais do que tu imagina. Eles se comunicam entre eles. E documentários que nós vemos costumeiramente, existe um documentário sobre lobos da National Geographic, fácil de assistir no YouTube, na internet, em que eles falam, os cientistas, que até nas expressões os lobos conseguem entender uns aos outros. Então, dentro da matilha, o líder conversa com o resto da turma com a expressão. Então, imagina, com a expressão facial, ele conversa e mostra que ele é o líder e que os outros devem se comportar, porque senão vão ter problemas com o líder. Então, isso demonstra que existe ali uma inteligência em desenvolvimento. Não igual a nossa, mas uma inteligência em desenvolvimento. E o chefe é difícil de aturar em qualquer situação, né? Até na matilha. Mais algum questionamento? Getro, até já pegando a carona na pergunta dele, lembrando que esses animais mais inteligentes, que nós temos aí, os chimpanzés, a baleia, são os mais próximos de atingirem a razão, né? Eles estão numa caminhada um pouco, por exemplo, diferente daqueles unicelulares, daqueles organismos mais primitivos. Né? Já tem comportamentos individualizados, um elemento da mesma espécie se comporta de forma diferente. Os mamíferos, né, são da escala geológica mais avançada. Então, só para encerrar a outra pergunta, desculpa, então quer dizer que assim como nós, em um outro plano, em um outro planeta, fomos, digamos assim, animais, eles agora aqui são animais e futuramente em um outro plano e não aqui serão seres com um nível evolutivo igual ao nosso. Mas não necessariamente homens, porque esta é a nossa composição aqui na Terra. Mas no universo infinito a gente não sabe como é que é essa gradação. Mas sairão do reino animal e atingirão um nível evolutivo um pouco mais alto. Talvez não na Terra também, talvez em outro lugar, é isso que eu queria saber. Talvez em outro planeta. Se a Terra, por um acaso, deixar de evoluir e de existir em algum momento, né? Se estiver isso no planejamento divino. Obrigado. Lembrando, se me permite, Getro, a mãe de Chico Xavier, em 1935, ela ditou o segundo livro do Chico, que é Cartas de uma Morta. E ali o espírito da mãe do Chico, que ela, em Minas Gerais, foi uma mulher humilde, uma humilde lavadeira, né? Mas ela era um espírito de escola. E ela narra, Getro, aí a excursão dela por vários mundos e planetas e os seres que ela viu nos outros planetas. Tá? Nós temos aqui na biblioteca, Cartas de uma Morta. Muito bom. Escrito por Maria João de Deus. Inclusive ela fala sobre Marte. E ela fala naquele momento ali que Marte havia ascendido na escala evolutiva e se tornado superior à Terra. E lá no Livro dos Espíritos
Kardec diz que Marte era inferior à Terra. Então, nenhum dos dois mentiu. A gente só percebe que houve uma evolução no planeta naquele tempo, desde lá do começo da codificação até o momento em que a Maria João de Deus escreve Cartas de uma Morta através do Chico. Muito legal, muito bem colocado. Já que tu me permite, já estão ultrapassados? Não, está dentro. Essa questão da expressão dos animais é um negócio muito perceptível para gente que tem animais, né? Eu estou quase com trauma, estou adotando muitos bichos. É curioso que eu tenho agora 3 gatos e 2 cachorros. Tem uma cachorra que quando ela se expressa de uma maneira, o gato, ele entende que ela não está legal, ele entende. E quando ela está querendo brincar com ele alguma coisa, ele vem. Então, quer dizer, é na expressão. Sim. Ele entende que naquela hora ela não... Não é o momento. Não é o momento. Então, É muito interessante para quem tem animal e percebe essas atitudes deles, assim. Só falta mais um elefante. Não, não quero que jogue mais mal.